100. Caminhe com o amor e a morte. Sou um covarde. Assim começava o livro. Era um romance que eu estava lendo pouco depois de me formar no ensino médio, e aquelas primeiras palavras me abalaram. Lembro-me de ficar olhando para aquela frase, incapaz de continuar a leitura, de tão atordoado que estava. Nunca me identifiquei com um livro tão rapidamente. Eu também era um covarde. Só que jamais havia admitido isso de forma tão aberta quanto o autor de A Walk with Love and Death, Uma Caminhada com o Amor e a Morte, Hans Königsberger. O livro conta uma história de amor medieval que depois virou filme de John Huston, mas nada daquilo me importava. O que importava era que havia outro covarde no planeta além de mim. Mesmo que fosse um personagem de ficção, as palavras me pareciam reais o bastante. Minha autoimagem na época era baseada apenas em meus medos. Na minha cabeça, eu era realmente um covarde. E se alguém me dissesse que eu havia sido corajoso em algum momento, eu responderia que essa pessoa estava enganada. Ou que não sabia como aquele feito não era nada demais. De onde veio essa autoimagem? Acredito que criamos nossas próprias impressões de nós mesmos, e embora eu não culpe meus pais, a ideia de que eu era um covarde se formou justamente por incentivo deles. Minha mãe também tinha medo de tudo. Ela viveu até os 66 anos sem jamais ter virado à esquerda numa avenida de mão dupla, de tão medrosa que era do tráfego vindo em sentido contrário. Ela sabia como fazer uma série de voltas em quarteirões virando à direita até chegar onde queria. Mamãe me consolava e dizia que eu era como ela. Um covarde, eu pensava. Ela dizia aquilo de um jeito muito amoroso e solidário, mas minha autoimagem se fixou daquela forma. Conheci meu pai quando tinha 2 anos, quando ele voltou da Segunda Guerra Mundial como herói. Ele não tinha medo de nada. Era um soldado condecorado, exímio nos esportes, homem de negócios duro e bem-sucedido, entre outras qualidades. Mas logo ele descobriu que seu filhinho era um medroso, e isso foi um aborrecimento para ele. Assim, ambos os pais e a própria criança estavam de acordo quanto a isso. O pai se chateava, a mãe compreendia e o filho simplesmente tinha medo. Talvez tenha sido por isso que, quando fiquei mais velho, descobri a falsa coragem. Por meio da bebida, percebi que poderia ser quem eu quisesse. Mas logo a maravilhosa descoberta se transformou em vício e minha vida passou a girar em torno da minha dependência. Foi uma época de loucuras, sim, mas assim como qualquer pessoa que já passou por isso pode atestar, não houve nenhum crescimento ou realização durante aqueles anos. Em pouco tempo eu estava vivendo um pesadelo intolerável. Felizmente me recuperei. Há mais de 20 anos não recorro à coragem quimicamente artificial. Durante o período de recuperação, que foi muitas vezes difícil, aprendi a prece da serenidade, concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, a coragem para modificar aquelas que eu posso, e a sabedoria para distinguir umas das outras. Terminar abruptamente um longo período de abuso de substâncias pode deixar a pessoa realmente carente de serenidade. Mas, depois que fiquei sóbrio e passei a me sentir bem, percebi que ainda faltava alguma coisa. Minha autoimagem profundamente arraigada de que eu era covarde ainda não havia desaparecido, então concentrei minha atenção no segundo verso da oração, a coragem para modificar as coisas que eu posso. Para mim, essa não era mais a prece da serenidade, mas a prece da coragem. Coragem era o que me faltava, e aquele sentimento de covardia pessoal ainda era a imagem que eu fazia de mim, moldando totalmente a minha personalidade. Quando meu amigo Mike Quilebrio me deu o livro A Chave Mestra das Riquezas, de Napoleão Hill, era como se minha prece da coragem tivesse sido atendida. Seguindo seus ensinamentos, entendi que, se eu não tivesse coragem dentro de mim, poderia criá-la. E foi naquele momento que meu processo de automotivação começou de verdade. Eu poderia citar vários exemplos dos meus medos, mas para ilustrar como superei, vou falar de um que já mencionei: meu medo de falar em público. Hoje sei que esse medo é muito comum. Para mim, no entanto, era uma dolorosa manifestação de todo o medo profundo que constituía a minha personalidade inteira. Eu ri e me identifiquei quando Woody Allen disse uma vez que tinha medo do escuro e temia a luz do dia. Quando finalmente entrei no curso de teatro para enfrentar meu medo de falar em público, fiquei apavorado ao descobrir que era o único na turma sem experiência como ator. Na primeira aula, dada pela atriz Judy Rollins, escutei todos os outros alunos falarem das peças em que haviam atuado recentemente. Judy passou um longo monólogo para cada aluno decorar e recitar na aula seguinte.
Meu personagem era um juiz que havia sido ridicularizado quando jovem, mas venceu na vida, e agora julgava as pessoas na comunidade que costumavam debochar dele. Era um texto desafiador, e eu estava aterrorizado. Eu sabia que precisava fazer algo mais difícil que o recital a fim de me preparar para a apresentação. Então memorizei meu texto e comecei a atuar na frente das pessoas. Perguntava a qualquer conhecido se queria me assistir interpretando o monólogo. Fiz isso diante de vários amigos, entre eles a pessoa que havia me recomendado aquele curso de teatro. Pedi que meus filhos se sentassem quietos como uma plateia, enquanto eu ensaiava na frente deles diversas vezes. Em todas essas ocasiões eu estava assustado, nervoso, o coração batendo acelerado, e sentia até falta de ar, mas a cada vez o ato se tornava mais fácil e eu ficava melhor. Finalmente chegou o dia da apresentação. Tirei o dia de folga no trabalho para ensaiar meu texto de 3 minutos ao longo de todo o dia. Na hora da aula, eu estava extremamente nervoso, mas não em pânico. Judy Rollins pediu que os alunos se oferecessem para apresentar seus monólogos, um de cada vez, e à medida que ia assistindo os atores experientes, eu ganhava mais autoconfiança. Podia perceber que eles também estavam muito nervosos. Afinal, estavam atuando na frente de outros atores, o que às vezes pode ser mais difícil que diante de uma plateia comum. Eles erravam suas falas e, envergonhados, pediam para começar de novo. Algumas vozes estavam trêmulas. Isso me deu coragem. Por fim, quando faltavam apenas 2 pessoas para se apresentarem, eu me ofereci, e fui caminhando lentamente para a frente da sala. O que aconteceu naquele momento foi algo que jamais esquecerei. Enquanto eu andava até a frente da sala, logo antes de me virar para encarar a professora e os outros alunos, uma voz na minha cabeça me disse: é hora de dar um show. Com uma energia surpreendente, interpretei meu papel. Minha voz soou bem impostada, acentuando os pontos dramáticos, ficando mais suave quando precisava enfatizar os momentos mais sutis, nas partes em que eu dava uma interpretação engraçada. A turma inteira riu muito. Quando terminei, vi que todos aplaudiam com entusiasmo, algo que Judy havia pedido que não fizessem em apresentação alguma. Ao dirigir de volta para casa naquela noite, eu estava nas nuvens. Tornei a recitar meu monólogo em voz alta, deliciando-me com a memória das risadas e dos aplausos. O que eu mais temia na vida agora estava superado. E repeti para mim mesmo o princípio que utilizei para tornar aquilo realidade. Quanto mais eu suar nos tempos de paz, menos sangrarei na guerra. Muitas vezes olho para trás lembrando quem eu era quando encontrei as palavras "sou um covarde" naquele livro. E me dou conta de que hoje tenho algo que não possuía naquele tempo: o conhecimento de que a coragem pode ser criada. Ainda tenho alguns medos, mas não sou mais o medo. Não me considero mais um covarde. E quando as pessoas me elogiam por ter feito algo corajoso, não penso mais que elas são malucas ou idiotas. Tenho um método para me motivar a superar qualquer medo atualmente. Chamo de caminhar com o amor e a morte. Quando preciso superar algum obstáculo, encarar algo difícil ou criar um plano de ação corajoso, saio para uma longa caminhada. Enquanto caminho por um bom tempo, uma solução sempre aparece, me orientando em direção ao plano de ação mais criativo. No livro Cura Espontânea, o Dr. Andrew Weil escreveu o seguinte: quando você caminha, o movimento de seus membros se dá num sistema cruzado. A perna direita e o braço esquerdo movem-se para frente ao mesmo tempo, depois a perna esquerda e o braço direito. Esse tipo de movimento gera uma atividade elétrica no cérebro, que tem uma influência harmonizadora no sistema nervoso central. Um benefício especial de caminhar, que você não costuma obter com outros tipos de exercício. Procuro caminhar com amor porque o amor e o medo são opostos. Muitos acham que o ódio é o oposto do amor, mas não é. A criatividade máxima ocorre a partir de um espírito de amor, e como diz Emin Fox, o amor é sempre criativo e o medo é sempre destrutivo. E caminho com a morte porque somente com a aceitação e a consciência da própria morte é que posso dar à minha vida a clareza necessária para que seja mais empolgante. Minhas caminhadas costumam durar muito tempo. Qualquer desafio que eu esteja enfrentando no momento começa a aparecer para mim de diferentes ângulos enquanto caminho. Sei que um dos aspectos mais importantes da caminhada é estar verdadeiramente sozinho comigo mesmo. Não há telefonemas para atender ou pessoas com quem conversar. Isso é tão raro em todo o restante da minha agenda diária que sempre me surpreendo com quanto essa solidão me beneficia. Leve seus desafios para caminhar com você.
Sinta sua automotivação crescendo dentro de si, enquanto a eletricidade em seu cérebro começa a harmonizar seu sistema nervoso central. Logo você terá certeza de que já possui o que é preciso. Não precisa orar pela coragem de modificar as coisas que pode mudar. Você já tem essa coragem. 101. O poder do pensamento negativo. Descobri uma coisa incrível totalmente por acaso durante um curso que eu ministrei sobre como alcançar objetivos: o poder do pensamento negativo. Enquanto os participantes mostravam dificuldade para listar seus objetivos numa folha de papel, perdi a paciência. Como vão obter o que desejam se não sabem nem o que é? Perguntei para a turma, metade da qual ainda tinha suas folhas de papel e expressões faciais vazias. Então continuei: certo, vamos colocar de lado esses objetivos. Quero tentar algo diferente. Peguem uma outra folha em branco e façam o seguinte: escrevam o que vocês não querem na sua vida. Listem os maiores problemas e fontes de aborrecimento que possam ter. Todas as suas preocupações, todas as coisas negativas que possam imaginar, mesmo que ainda não tenham se tornado realidade. Mesmo que sejam apenas coisas que não queiram que aconteçam no futuro. Tomem o tempo que for necessário e escrevam tudo em detalhes. O que aconteceu em seguida me surpreendeu. O nível de energia em toda a sala subiu enquanto todos escreviam fervorosamente. Em pouco tempo, começaram a me perguntar se poderiam usar uma segunda página. Algo estranho e elétrico preenchia o ar enquanto todos os participantes colocavam para fora seus medos e queixas. As páginas estavam abarrotadas e algumas pessoas tinham que sacudir as mãos e os dedos, que estavam doloridos de tanto escrever. Obviamente eu tinha libertado algo que não estava presente antes. Naquele momento, percebi pela primeira vez o poder do pensamento negativo. Na verdade, já tinha visto aquilo. Analisando a história de minha própria vida, entendi que dizer não sempre era uma posição mais forte do que dizer sim. Dizer não estabelece um limite. Você impede o abuso. É apaixonado e poderoso, comparado com dizer não. Dizer sim é trêmulo e oscilante. Eu disse sim para 1000 doses de bebida alcoólica em minha vida. Mas foi apenas numa manhã de ressaca terrível, quando finalmente disse não, que minha vida deu uma reviravolta total. Dizer não é poderoso porque vem das profundezas da alma. Há certas coisas que simplesmente não toleramos. Quando finalmente entendemos o poder daqueles nãos que existem lá dentro de nós, podemos usá-los para ficar mais motivados do que nunca. Depois que as pessoas preencheram seus papéis com aquilo que não queriam, nossa tarefa seguinte foi converter problemas em metas. Você não quer ir à falência? Então vamos criar um plano de prosperidade. Você não quer pesar tanto quanto a sua mãe hipertensa? Então vamos criar um programa de nutrição e exercícios. Qualquer não pode ser convertido em um poderoso sim. Portanto, se você está se sentindo incapaz de pensar em qualquer objetivo, sonho ou compromisso realmente motivador, tente começar pelo negativo. Pense naquilo que você absolutamente não quer, aquilo que mais o assusta e que você se recusa a deixar entrar em sua vida. Converta-o na forma positiva e veja o que acontece. Você estará mais motivado do que jamais sonhou ser possível. Já usei esse exercício em sessões individuais com pessoas que não conseguiam se abrir e me dizer o que queriam da vida. Simplesmente pedi a elas que me dissessem o que não queriam que acontecesse com elas e a partir disso elas decolavam. No momento em que estabelece o que não quer, você pode converter a conversa para planos e objetivos empolgantes. Isso explica por que tantas pessoas bem-sucedidas vieram de circunstâncias difíceis na infância e juventude, às vezes de extrema pobreza. Elas souberam desde cedo aquilo que não queriam. Na próxima vez que sentir falta de algo apaixonante, quando estiver tentando estabelecer seus objetivos, tente virar isso ao contrário. Pergunte a si mesmo o que não quer de jeito nenhum e então sinta a energia se acumulando dentro de você para ajudá-lo a superar o problema. A energia que estará sentindo é a forma mais profunda e primal de motivação. Faça sem saber. Winston Churchill disse uma vez: posso não ser o leão, mas coube a mim soltar o rugido do leão. Quando me contratam para fazer coaching, uma das primeiras coisas que percebo é que as pessoas costumam acreditar nos mesmos mitos que me faziam sofrer. Isso é bom, porque permite que eu me identifique rapidamente com elas e em seguida as ajude a iniciar a jornada para o sucesso.
O mito principal é aquele ao que a citação de Winston Churchill se refere. A ideia de que preciso saber se já tenho a capacidade de fazer o que realmente quero fazer. A resposta é não, não precisa saber. Simplesmente comece a fazê-lo. Se você precisa rugir como um leão, não espere para ver se você é mesmo um leão. Solte logo um rugido. Perdemos muita energia preciosa tentando descobrir nossa identidade e por que somos como somos. Deixamos de perceber um fato fundamental da vida: ações não se importam com quem você é. Experimente a felicidade. O ser humano nasceu para ser feliz. O líder espiritual Paul Gagi disse uma vez: a felicidade é permanente. Está sempre presente. O que vem e vai é a infelicidade. Se você se identificar com o que vem e vai embora, será infeliz. Se identificar com o que é permanente e está sempre presente, você será a própria felicidade. Acrescentamos à nossa felicidade preocupações, medos, crenças e visões trágicas, todos nascidos da nossa passividade. Criamos um fardo. Se queremos achar o que está no coração de tudo, a felicidade, precisamos apenas rir, dançar, cantar ou trabalhar em um só projeto gratificante por bastante tempo, sem distrações, até nos sentirmos satisfeitos com o resultado. As pessoas acreditam que há um estado de espírito generalizado chamado felicidade e que elas precisam encontrar um jeito de atingi-lo. Então começam a providenciar circunstâncias externas que combinem com a visão de felicidade que têm. Casam-se e compram uma casa. Têm um cachorro e um bebê, um emprego e um carro. Vão adicionando uma circunstância atrás da outra. Depois vem o barco e uma casa de veraneio. Por quê? Porque o carro e a primeira casa não foram suficientes. Não os fez sentir uma felicidade generalizada e consistente. Até que um dia uma tempestade assola a cidade e a casa do outro lado da rua é atingida por uma árvore que caiu. Há crianças presas ali. Você corre, se arrasta para dentro dos escombros e resgata uma criança. Enquanto descansa sentado na grama, recebendo abraços dos pais da criança, você se sente mais feliz do que nunca. E por que não usa essa memória para encontrar a verdadeira natureza da felicidade? Porque você está, 2 semanas depois, procurando por uma nova casa, um novo parceiro, um novo carro ou uma reforma na cozinha. Uma vez fiquei pensando em que tipo de carreira deveria seguir. Minha experiência recente era no mundo da publicidade, escrevendo anúncios e comerciais. Mas havia perdido o emprego por conta da falência da empresa. Qual é a minha verdadeira vocação? Eu me perguntei. Decidi fazer uma longa caminhada e pensar sobre o meu passado. Quando havia sido mais feliz? Mais entusiasmado? Uma noite, durante minha recuperação do vício, a resposta apareceu. Como contei anteriormente, eu estava num grande salão de reuniões e pediram que eu falasse na frente de todos, para compartilhar minha experiência. Eu tinha um medo terrível de falar em público, não estava nem um pouco preparado, e ainda por cima estava muito gripado. Quis recusar, mas os organizadores disseram que era comum os recém-recuperados sentirem medo, que temiam não serem capazes de viver sem drogas e álcool, de ter uma vida. Aí me perguntaram do que exatamente eu tinha medo. De fazer papel de bobo por não ser um bom apresentador? Então sugeriram que eu parasse de pensar em mim mesmo e passasse a pensar nos outros. Isso me persuadiu. Coloquei de lado meu medo e minha febre e subi os degraus até o pódio para encarar aquele salão cheio de gente. Comecei meio hesitante. Depois lembrei o que meu padrinho no grupo me dissera poucos minutos atrás. Basta falar a verdade. Diga a todos como era antes, o que aconteceu e como estão as coisas agora. E comecei a contar à plateia como era a minha vida antes. Todas as situações tragicômicas porque passei quando estava bêbado. Falei dos blackouts, de quando eu esquecia o que havia feito durante a bebedeira, do tempo que passei na cadeia, das mentiras e traições repugnantes. De repente as pessoas no salão gargalhavam. Alguma coisa na minha história, na minha triste vida, fazia todo mundo rir sem parar. Olhei para o público e constatei que aqueles eram os rostos mais alegres que eu já tinha visto. O que estava acontecendo? Eu estava apenas contando a pura verdade. Então relatei o que aconteceu depois. O milagre da reabilitação. A reviravolta de uma vida. Limpo, sóbrio e livre, com 3 filhas lindas e uma segunda chance. Contei como consegui isso, como dei cada passo da recuperação. Ao fim da minha fala, as pessoas aplaudiram de pé e depois me cercaram, querendo conversar comigo, o que durou 1 hora.
Disseram que eu havia explicado os 12 passos melhor do que qualquer outro reabilitado. Qual foi a fórmula do sucesso daquele discurso? Misturar febre com medo, adicionando um grande desejo de ajudar os recém-chegados a se recuperarem? Não, passos, esta era a fórmula. Os passos que dei até chegar ao pódio. Os 3 passos que meu padrinho me ensinou para que meu discurso se conectasse com a plateia. 1. Como era antes. 2. O que aconteceu. E 3. Como estão as coisas agora. Passos. Portanto, ao pensar sobre o trabalho que eu gostaria de ter e que passos poderia dar para me fazer feliz, lembrei-me daquela noite e decidi imediatamente que eu seria um professor de recuperação. Não apenas da recuperação de vício em álcool e drogas, mas também de outros vícios menos letais como tristeza, arrependimento, procrastinação, falta de dinheiro, falta de clientes, problemas na carreira e dificuldade em atingir metas. Ao saber de onde vinha a minha felicidade, ao permitir que minha própria vida fosse um experimento, descobri qual trabalho seria gratificante para mim. É preciso fogo para se acender um fogo. Somente um fósforo, uma chama podem acender o fogo da sua motivação. 104. Tente se reinventar. Certa vez, em um de meus cursos, uma participante veio até mim durante o intervalo, apontou para o meu livro Reinventing Yourself, Reinventando a Si Mesmo, e disse que se sentia ofendida por aquele título. O que está errado comigo para que eu precise me reinventar? Questionou ela. Você não precisa se reinventar, respondi. E não é necessário ter algo errado com você para fazer isso. O medo de mudar é a raiz de quase toda infelicidade. Algumas empresas também sofrem desse mal. Elas se agarram firmemente à maneira antiga de fazer as coisas, incapazes de ousar. Então, qual seria a resposta à pergunta por que devo me reinventar? É mais ou menos como se você estivesse numa festa e alguém lhe sugerisse: vamos dançar? Ao que você responde para si mesmo e a essa pessoa: por que eu deveria dançar? Ora, dance apenas por dançar. Só para se divertir. Vá para a pista e dance, e aí verá por que deveria, sim, dançar. O mesmo sentimento vale para quando se trata de reinventar a si mesmo. Reinvente-se e então você verá por que vale a pena fazer isso. A verdadeira diversão, a verdadeira alegria está em se reinventar. E não em se perguntar por quê. Escolha responder em vez de reagir. O grande psicólogo Rollo May disse: a liberdade humana envolve nossa capacidade de fazer uma pausa para refletir e escolher uma forma de reagir. As pessoas que gostam de ser mais criativas em seus dias, semanas e vidas têm o prazer de aprender a distinção entre reagir e responder. Estou apenas reagindo quando recebo um e-mail que me deixa raivoso ou irritado, e mando de volta na mesma hora uma mensagem furiosa que piora aquele relacionamento. Ou quando alguém da família me diz algo e retruco de forma sarcástica. Estas são reações emocionais. Mas se pretendo desenvolver ótimos relacionamentos, tanto na minha vida pessoal quanto profissional, devo começar a responder em vez de reagir. A resposta é uma criação baseada em como desejo que esse relacionamento seja e não baseada naquilo que a outra pessoa disse. A resposta honra minhas crenças, minha criatividade, e não meus sentimentos negativos imediatos. Como apontou Rollo May, é tudo uma questão de aprender a parar e refletir. O impulso habitual pode ser o de reagir emocionalmente às pessoas. Mas se realizo uma pausa para refletir, posso me lembrar do meu verdadeiro objetivo. Posso me centrar no meu compromisso de não deixar que outras pessoas me coloquem para baixo. Enquanto paro para pensar, posso enxergar o valor de não levar tudo para o lado pessoal. Então, quando respiro fundo durante esse intervalo, posso me recolocar no modo criativo. Que tipo de relacionamento quero manter com essa pessoa? Que tipo de resposta seria mais adequada para criar essa relação? Aplique as lições do que você lê. O grande poeta Ezra Pound disse: deveríamos ler para obter energia. Uma pessoa lendo deveria ser uma pessoa intensamente viva. O livro deveria ser uma bola de luz na sua mão. Descobri que um bom livro é ainda mais poderoso na segunda vez que o leio, especialmente se já se passou um ano ou mais desde que o li.
Eu me enriqueço mais lendo aquele livro pela segunda vez do que lendo algum livro novo pela primeira vez. É a diferença entre informação e transformação. As pessoas muitas vezes me dizem: adorei aquele livro. O difícil é aplicá-lo à minha vida. Ora, a aplicação é tudo. Amar o livro não é nada. Não importa quantos livros você leia, e sim quantos você aplica. Portanto, é mais vantajoso ler o mesmo livro 4 vezes do que ler 4 livros diferentes uma vez só. Em vez disso, a maioria das pessoas tenta acumular conhecimento. Mas não ajuda quando o acúmulo não traz nada de prático, deixando você gordo e inchado. Um amigo uma vez me deu uma lista de 100 livros que achava que todos na minha profissão deveriam ler. Eu preferia que ele tivesse me dado um livro que eu deveria ler 100 vezes. A diferença está em ter uma vida mudada e ter uma vida imobilizada com a imensa quantidade de conhecimento. Muitas vezes, um fogo se acende internamente quando leio algo, como, por exemplo, O Tão do Jeet Kune Do, de Bruce Lee. Ele começa na minha mente e no meu coração, deixando-me totalmente entusiasmado. Em seguida, sempre procuro estabelecer um processo para monitorar a mim mesmo a fim de ter certeza de que vou aplicar o que li. Podemos nos sentar e ponderar eternamente sobre conceitos filosóficos, mas isso não nos ajuda a evoluir. O que ajuda mesmo é testar as coisas, experimentar e colocar a empolgação conceitual em ação imediatamente. Faça o que pode fazer hoje. Não sou contra sonhar alto, muito pelo contrário. O problema surge quando esse grande objetivo é tudo que a pessoa tem, e ela é incapaz de ser feliz no cotidiano, porque a cada dia que passa sem fazer grande progresso em direção a seu sonho, ela acha que teve um dia ruim. Ou isso lhe dá a sensação de que seu objetivo é uma ambição inútil, o que acaba diminuindo sua autoestima. Assim, toda vez que pensa em seu objetivo, a pessoa lembra de quanto está longe de alcançá-lo. Então esse objetivo começa a reforçar a ideia de que você não é bom o bastante, não chegou lá ainda, não teve sucesso, ainda falta muito, etc. Todos esses pensamentos desmotivam e desmoralizam. Não ajudam nada. O que gosto de fazer assim que eu ou um dos meus clientes tem um grande objetivo, é apenas deixar que essa meta me ajude a traçar o plano para o que pretendo fazer hoje. Por exemplo, um atleta olímpico como o nadador Michael Phelps pode sonhar com 6 medalhas de ouro, mas ele e seu técnico precisam reduzir e transpor isso para o dia que eles devem ter na piscina hoje. Que tipo de dia, ao ser repetido, levaria àquele objetivo final? Se quero perder peso, que exercícios teria que fazer e como seria a minha alimentação hoje para que eu chegue a esse ponto que desejo? Se quero alcançar a felicidade no casamento, como preciso agir hoje com a pessoa que amo? Um dia é o microcosmo da vida. Se consigo realmente viver dessa maneira e ensinar meus filhos e clientes a fazer o mesmo, as coisas vão dar certo, porque tenho motivação e acesso à minha energia hoje mesmo. Vou fazer minhas 100 flexões, caminhar, correr, escrever meu livro, dar 10 telefonemas para clientes. Todas essas coisas eu posso fazer nesse dia e não dependem de o universo enviar algo para mim. Hoje é quando tudo acontece. 108. Crie um sistema diferente. O grande gênio Buckminster Fuller disse: você não pode mudar as coisas lutando ou resistindo contra elas. Pode mudar algo ao torná-lo obsoleto, por meio de métodos superiores. O que ele está dizendo é uma das principais razões pelas quais a consultoria de coach funciona. Meu coach não me faz lutar contra velhos hábitos. Ele me orienta a executar métodos superiores de viver que transformam as coisas ruins em uma mera lembrança do passado. O que aprendi com o visionário presidente da Microchip Technology, Steve Sanghi, é que o mundo é uma coleção de sistemas. Quando fui contratado para dar coaching e treinar funcionários daquela empresa, eles me mostraram sua cultura e foi um despertar para mim. Cada resultado na vida é produzido por um sistema. E cada sistema é perfeito para o resultado que obtém. Portanto, se você não está obtendo o que deseja, examine o sistema que está produzindo esse resultado e substitua-o. Se ingerir uma dieta com alto teor de carboidratos e viver de forma sedentária está produzindo um sobrepeso como resultado, primeiro devo reconhecer que meu sistema atual é perfeito para atingir esse fim. Ao considerar esse sistema perfeito para o resultado que obtém, não preciso mais me sentir errado ou fraco. É simplesmente um sistema.
Se eu decidir substituí-lo por outro sistema com um programa regular de exercícios, uma dieta balanceada, acabarei perdendo os quilos extras. Tornarei o velho sistema obsoleto através de métodos superiores. É a única maneira de mudar qualquer coisa. (109) Não coloque barreiras entre querer e fazer. Se alguém me disser, recentemente me matriculei numa academia de ginástica, mas o problema é que nunca consigo ir, minha resposta será: então vá. Vá para a academia. Não há praticamente nenhum obstáculo entre querer ir para a academia e ir. Pensamos que há, mas estamos errados e pagamos um preço alto por esse erro de cálculo. Colocamos barreiras falsas entre querer algo e fazê-lo, como se estivéssemos hipnotizados pelas circunstâncias. É por isso que acredito que o coach é uma profissão tão poderosa. Quando você sabe que vai se encontrar com seu coach semana que vem, e se os dois concordaram que você deveria realizar certas ações nessa semana, para depois conversar sobre os resultados na sessão seguinte, você dará um jeito de cumprir o prometido. Na próxima vez que se sentar com ele, você vai relatar como desempenhou aquelas ações. Isso introduz o elemento da cobrança e do jogo, outros grandes motivadores, como já vimos. Existe uma velha história sobre um vendedor de sapatos que vai para um país distante, chega lá e percebe que ninguém ali usa sapatos. Então ele diz: "Oh não, não vou conseguir vender nada nessa viagem. Ninguém aqui usa sapatos." Outro vendedor chega nesse mesmo país, ao perceber que todos estão descalços, pensa: "Uau, vou vender muito bem aqui. Ninguém tem sapatos." Isso ilustra bem a diferença crucial entre ver o copo meio vazio e apenas reclamar, sem fazer nada para melhorar, e ver o copo meio cheio, e agir, ir à luta, correr atrás do que se quer e se esforçar para alcançar um resultado melhor. A palavra coach em inglês significa técnico, treinador, portanto vem dos esportes e não de outra área, como psicologia ou espiritualidade. Quando conseguir enxergar isso, você será capaz de se tornar o diretor do filme de sua vida. Você escolhe sua atividade e então grita: ação! (110) Motive a si mesmo agindo. Se você quisesse fazer um buraco no seu quintal e eu lhe levasse uma pá, não precisaria de mais nada, certo? Você não teria que confiar na pá ou acreditar na pá. O método mais eficiente seria deixar sua mente fora disso e simplesmente começar a cavar com sua ferramenta. Se você me ligasse para dizer que ainda não há buraco nenhum no seu quintal, e não sabe por que, eu lhe responderia que é porque você ainda não usou a pá. Você não precisa querer usar a pá para de fato usá-la. Nós nos tornamos muito confusos quanto a nossos desejos e vontades. Hoje em dia nos fazem acreditar de tal forma que deveríamos ter tudo o que queremos e desejamos que ficamos paralisados. Não tomamos qualquer atitude até sentirmos que realmente estamos com vontade. Lembre-se de que somente fogo acende o fogo. A melhor forma de se automotivar é agindo. Mesmo que essa verdade não pareça lhe ajudar muito. As pessoas querem saber como motivar a si mesmas para então iniciar as ações necessárias para terem a vida que desejam. O que não veem é que é a ação que cria motivação, não o contrário. Assim que entendem isso, elas ganham uma nova liberdade. Descobrem que podem simplesmente agir, sem analisar demais. Você sabe que a água está muito gelada. Você hesita achando que sentirá um choque no corpo quando mergulhar. Mas logo você pula e poucos minutos depois está feliz da vida nadando, se divertindo, e a água está deliciosa. Sobre o autor desse livro, Steve Chandler, é autor de vários livros, muitos traduzidos para mais de 11 idiomas, entre eles está o livro 100 Maneiras de Motivar a Si Mesmo e o livro 100 Maneiras de Motivar as Pessoas, que escreveu em parceria com o autor Scott Richardson. Steve Chandler é um palestrante requisitado, trabalhou como consultor e treinador em liderança para mais de 20 empresas da Fortune 500. Formou-se na Universidade do Arizona em Literatura e Ciências Políticas e passou 4 anos no Gabinete de Idiomas e Psicologia das Forças Armadas dos Estados Unidos. Espero que tenha curtido esse trabalho de tornar essa belíssima obra em áudio.
A ideia por trás de transformar livros em audiolivros é compartilhar com o maior número de pessoas esse rico conhecimento que, se for compreendido e aplicado, pode transformar vidas. Eu sou o professor Diego Melo. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos audiolivros. Ajude esse projeto. Se você curtiu o trabalho até aqui, deixe um comentário. Se acha que preciso melhorar algo, me fala nos comentários. Aguardo seu comentário sobre o que mais ajudou você após ouvir esse audiolivro. Fica com Deus. Abraços e até mais. Sobral, Ceará, maio de 2022.